Dando continuidade, agora convido para a mesa redonda Perfis e Culturas de Arquivos. Convidamos para subir ao palco e integrarem Edmundo Oliveira Leite Júnior, do Acervo Estadão, jornalista e coordenador do Acervo Estadão, trabalha no jornal desde 1996, participando de várias coberturas digitais como redator, repórter e editor. A partir de 2010, assumiu o arquivo do jornal com a missão de reorganizar e digitalizar o acervo e integrá-lo ao mundo digital. Jair Mongelli, do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, atualmente diretor técnico do Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de São Paulo, onde trabalha desde 1985. Foi secretário-geral da Comissão para os Bens Culturais da Igreja da Arquidiocese de São Paulo e da Regional Sul 1 da CNBB, englobando as 40 dioceses do Estado de São Paulo de 2000 a 2003. Organizou 10 cursos sobre organização dos arquivos eclesiásticos de 2005 a 2014, com a participação de mais de 1.200 inscritos. Já realizou mais de 100 palestras sobre organização de arquivos paroquiais e bens culturais da Igreja, para seminaristas, padres, secretárias paroquiais e bispos, destacando cursos em 39 dioceses, em 7 estados e na sede da CNBB em Brasília, em 2010. Gabriel Belivagua, gestor do acervo do Instituto Moreira Salles, vice-presidente do Comitê Internacional de Documentação do Conselho Internacional de Museus e membro do Conselho Curatorial do Instituto de Arte Contemporânea. E para mediar a mesa, convidamos Elizabeth Ribas, graduada em Letras pela USP, especialista em organização de arquivos pela IEB e mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. É atualmente supervisora técnica do arquivo do IEB USP. Com a palavra, a mesa. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos atrasados, então o meu papel aqui, entre tantos papéis que nós vamos ouvir, é organizar essa mesa tão rica e com tantas coisas para serem ditas. Então eu não vou me alongar, porque nós temos as falas dos nossos convidados queridos. Eu só tenho a agradecer à equipe do Arquivo do Estado, que nos recebe com essa estrutura incrível e maravilhosa. Eu falo de um arquivo bem pequenininho, que é o arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros, que apesar de pequenininho, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês entre tantos arquivos e tantos documentos e tantas histórias. E, de maneira especial, eu agradeço a todos os rostos conhecidos que estão aqui sorrindo para nós nessa tarde. Tantas pessoas que vêm contar as suas histórias, participar das suas vidas, junto com essas vidas que estão arquivadas. Então, pela ordem da apresentação, vamos convidar o meu amigo e companheiro de trabalho, o Edmundo Leite. A palestra dele vai ser sobre o arquivo do Estadão. É realmente um arquivo cheio de ãos, né, Edmundo? A fala vai se pautar no seguinte tema: a função estratégica dos arquivos, o caso do jornal O Estado de São Paulo. Edmundo, nós temos 20 minutos. Vamos lá. Bom, obrigado. Primeiro eu quero dizer que é uma honra ter sido convidado aqui para esse evento, né, no Arquivo Público, a maior instituição arquivística, talvez, acho que do país, né, isso aqui é um lugar fora de série,
E a surpresa de ser mediado pela Beth, quem não conhece, é uma das maiores arquivistas, sem demérito aos demais arquivistas, é uma das maiores Depois arquivistas. a gente vai pagar R$50 para ele, elogios também. É sério, gente, assim, o trabalho que ela faz no IEB, não só no IEB, em prol da... Eu só estou aqui, eu só conheço muita gente que está aqui por causa do esforço da Beth no grupo, no GT de Arquivos e Museus. Ela tem várias iniciativas, tudo em prol dos arquivos, em prol da memória, e o IEB, que vocês têm que conhecer, que é o arquivo onde está o acervo do Guimarães Rosa, do Sérgio Buarque de Holanda. Então lá dá para ver a caderneta original do... Eu divido esse espanto, porque o dia que eu fui lá, eu falei, não, as pessoas têm que saber disso. Você vê a caderneta com o desenho original do Guimarães Rosa, desenhando as montanhas, os bois, o que ele estava vendo na frente e o que ele ia descrever no Grande Sertão Veredas. Isso aí é uma coisa fora de série, né? E entra numa questão que eu quero salientar aqui, que é isso, assim, esse espanto tem que ser dividido com todo mundo. Assim, o espanto do arquivista, do historiador que está manuseando um documento, um quadro, não importa, manuseando um acervo. Esse espanto tem que ser dividido com as pessoas, e é isso que a gente tenta fazer lá no Acervo Estadão. Assim, o que eu brinco é assim, a gente tem que dividir o nosso... Olha isso, olha que genial, olha que sensacional, caramba, né? Que a gente às vezes se surpreende com alguns conteúdos. Então essa a tônica do que eu tenho feito no trabalho lá, é esse, né? O Acervo Estadão era uma demanda antiga, a digitalização dele, desde que existe a informática, falava, precisamos dar acesso, as pessoas precisam ver esse jornal. Porque o Estadão é um jornal com 142 anos de história, sem demérito a nenhum outro jornal. A importância do Estadão na história do Brasil, ela é ímpar, né? Ele noticiou a abolição da escravidão. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver um texto maravilhoso da abolição da escravidão. Noticiou a proclamação da República com uma capa histórica, que até hoje, graficamente, ela é considerada ousada graficamente, que é o Viva a República, se vocês entrarem lá na edição do dia do... Mas era um desejo antigo e até meio óbvio de que assim, um jornal se digitaliza, você fazer busca por data. Ele tem uma ferramenta de busca também sensacional, que foi auxiliada, enriquecida com a ajuda do IEB também, com o dicionário de grafia antiga, que a gente conseguiu lá. Assim, então isso seria o óbvio, mostrar um jornal dessa magnitude, né? Mas vou falar mais um pouquinho por que a gente se orgulha de mostrar o Acervo Estadão. Então, não é só um jornal longevo, com 142 anos de história, é um jornal que tem uma história. Foi esse jornal que mandou Euclides da Cunha para Canudos como repórter. Então, tem um clássico da literatura mundial ali dentro, né? Gerado ali dentro, né? O Estadão, o primeiro livro do Monteiro Lobato, o Saci, é decorrente do inquérito sobre o Saci publicado no Estadão. A própria Universidade de São Paulo nasceu na redação do jornal Estado de São Paulo, né? Porque foi uma iniciativa que tinha o Júlio Mesquita, o Armando Salles, eles tinham ele era governador do estado, né, naquela época. E o inquérito que resultou na criação da Universidade de São Paulo também era a gente falou disso já lá no arquivo da USP um dia, e vocês conseguem ver isso no Acervo Estadão, foi feito um inquérito por 1 ano ou 2 anos, chamava Inquérito sobre Educação, e de 10 em 10 dias era publicado um artigo de diversos especialistas em educação, e qual foi a conclusão? Que não existia uma universidade decente no Brasil, e que precisava que existiam as faculdades, né, as faculdades funcionais, faculdade de Direito, Medicina, Engenharia, as tradicionais, mas não existia uma universidade que pensasse o Brasil, e dali foi criada a Universidade de São Paulo, né? Então o Estado de São Paulo testemunhou o crescimento da cidade de São Paulo, do país, do mundo. Os grandes fatos mundiais estão ali, textos do Monteiro Lobato, a Semana de Arte de 22, muitos atribuem a existência da Semana de Arte de 22 a uma reação ao artigo do Monteiro Lobato no Estadão, né, contra a Anita Malfatti, falando da Anita Malfatti. Então não é só um jornal, não é só uma ferramenta de busca de um jornal, né? A gente brinca que isso é uma viagem no tempo, né? Vocês estão conseguindo ver hoje aí a Guerra dos 6 Dias,
Então, não é que a gente está falando o que foi a Guerra dos 6 Dias. Ali você está tendo a oportunidade de ver a Guerra dos 6 Dias no momento da Guerra dos 6 Dias. O que estava sendo dito ali, como estava sendo noticiado, o que estava sendo publicado, as fotos. Então, é como você se transportasse para 1967, né, em 2 cliques. Então, isso era uma, como eu falei, era uma demanda antiga e óbvia que tinha, precisa se digitalizar o acervo, mas em 2010, quando eu entrei lá e que a gente começou a trabalhar, ver o site, o que seria o site do acervo, foi o que a gente fez, foi a transformação que diferenciou dos outros acervos de jornais, dos outros acervos jornalísticos. O que a gente fez? Além da ferramenta de busca, que vocês podem ver lá, ó, tem a busca por data, tem a busca por palavras. Se você puder clicar ali no último link ali em cima, a linha do tempo aqui, ó, aí, linha do tempo, vocês conseguem navegar, ele já abriu 50 anos atrás, então você consegue navegar por década, ano, mês, dia, consegue fazer uma pesquisa por busca, digita no campo busca ali, por favor, Euclides da Cunha. Então você consegue fazer uma busca super rápida, em alguns segundos ele vai varrer o conteúdo de 1875 até hoje, vai trazer em alguns segundos todas as ocorrências da palavra Euclides da Cunha. Desce um pouquinho a tela, por favor. Olha lá, ele tá listando por data lá, mas ele já marca no texto. Daí você consegue fazer o filtro por década, por ano, por mês e conseguir fazer isso. Então, mas isso era o ferramental óbvio de uma busca num jornal. Qual foi a grande transformação que a gente fez no site do acervo? O site do acervo hoje ele é muito mais que uma ferramenta de busca. O site do acervo é praticamente uma editoria do jornal. Ele funciona como essa página que vocês estão vendo, volta um pouquinho lá para o alto, ou clica lá em acervo, lá em branco, lá em cima. Essa página, vocês veem que ela é estruturada como uma página do dia. Ela podia ser um site jornalístico, claro que com algumas limitações aí de design, algumas coisas, mas ela foi pensada como uma página de notícias, de últimas notícias. Então, essa é a diferença do Estadão Acervo. A gente fica revirando o acervo Estadão todos os dias, toda hora, procurando conexões com o que está acontecendo com a realidade de hoje, ou simplesmente garimpando coisas legais que tem lá no acervo, né? Então a gente fica... a gente tirou o caráter passivo do arquivo, né? Que o arquivo e a biblioteca, o que acontecia? Alguém chega lá e fala, eu quero material das guerras dos 6 dias. Você dava para o repórter ou para o pesquisador externo, a pasta, está aqui a pasta de Israel, está aqui, você pode ver o jornal, você pode pesquisar no site. A gente tirou esse caráter passivo e tornou o acervo ativo. Então a gente se antecipa aos fatos, a gente está sempre ligado no que está acontecendo e no que não está acontecendo para tirar conteúdo, porque foi igual o professor Raul falou, conteúdo, arquivo, os arquivos são conteúdos. Então um conteúdo que vocês não viram é um conteúdo inédito, é uma notícia inédita. Nessa lógica a gente já conseguiu até dar furo jornalístico com matéria de acervo. Sem entrevistar ninguém, porque aquela informação que estava no jornal lá atrás, hoje ela tinha um outro significado, né? Eu vou dar um exemplo, depois vocês procuram, que ele não está aí, ele está no blog do arquivo, que foi anterior ao lançamento do acervo, mas para vocês entenderem como que um arquivo pode dar uma notícia quente, dar um furo, aconteceu o seguinte, em 2011, acho, no Rio de Janeiro, desabou 2 prédios inteirinhos lá no centro do Rio de Janeiro, do lado do Teatro Municipal. O que a gente fez no Arquivo Estadão? Imediatamente, a gente falou, caiu 2 prédios no centro do Rio de Janeiro, vamos ver o que a gente tem deles. Pegamos uma foto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e começamos a olhar as fotos. Na segunda, terceira foto, olhando, e o nosso amigo agora que estava com esse dilema, o que fazer com milhões de fotos, apareceu uma foto do prédio que tinha caído. E nessa primeira foto eu já tinha a notícia pronta. Eu falei assim, o que era?
E por sorte também, no nosso arquivo digital, 2 dias antes, ou seja, no dia anterior, um fotógrafo do Estadão tinha fotografado o Teatro Municipal por algum outro motivo e o prédio lá que caiu estava lá atrás. Comparando essas duas fotos, o que dava para ver? Que a parede cega do prédio, que é aquela parede que não podia ter janela, estava cravejada de janelas. Então, você ia vendo as fotos conforme o passar dos anos, uma parede cega sem nenhuma janela e as últimas fotos cheias de janela. Então, o que a gente escreveu? A gente imediatamente escreveu assim, ó, o prédio que caiu no Rio de Janeiro tinha janelas irregulares. Isso foi algum tempo depois que o prédio tinha caído. No tempo da internet, estavam todos os portais, todos os jornais dizendo, prédio desaba no Rio de Janeiro. Eu nem precisei dizer isso. A hora que eu mandei para o pessoal que cuida da homepage do Estadão, na hora, foi manchete do jornal, foi a manchete do portal. Prédio que caiu tinha janelas irregulares, porque a gente estava dando um fato novo e que se comprovou depois. Foi a causa, claro que não foi as janelas, mas ali, tanto que teve leitor que contestou, falou, você está dizendo que ele caiu por causa dessas janelas? Falou, não, primeiro eu não disse isso. A gente disse que ele tinha janelas irregulares e eu não precisava entrevistar ninguém para dizer que aquele prédio tinha janelas irregulares. Eu vi, a gente tem um conhecimento, um repertório, sabia que aquelas janelas são irregulares. E ela ficou ali por 1 hora, talvez, com a manchete principal do Estadão com BR, que tem milhões de leitores, pautou os outros jornais. Então, esse é um exemplo. Vocês têm um exemplo recente, que é a descoberta do primeiro livro do Machado de Assis, lá num jornal que está disponível na Biblioteca Nacional. Pesquisadores que passaram anos, as maiores sumidades de Machado de Assis passaram anos por esse jornal, que sempre esteve lá, e agora um pesquisador, que nem era tão pretensioso, era um estudo específico sobre Machado de Assis, numa busca, conseguiu achar um artigo inédito do Machado de Assis 2 anos antes do que era atribuído o primeiro artigo do Machado de Assis. Então, a digitalização está mudando o mundo, está mudando a história. Essa descoberta mudou a história do maior escritor da língua portuguesa, da literatura brasileira, ou seja, mudou a história do Brasil, provavelmente com 2 cliques que ele fez no site da Biblioteca Nacional. Então, eu estou dando esses exemplos para mostrar como que hoje a gente vive um momento esplendoroso para arquivos. E não importa, assim, claro que a gente tem o privilégio no Estadão de ter essa experiência em compartilhar informação, em fazer notícia, mas isso, hoje, com as tecnologias, está à mão de qualquer arquivo. Não importa se você é o arquivo da cidadezinha tal, se você é o arquivo público da cidade de São Paulo, se você é o IEB. Primeiro, você já nem precisa da intermediação da imprensa para dar essa notícia. Se a Beth descobrir uma coisa inédita lá, que o estagiário dela fala, olha só, isso aqui do Guimarães Rosa ninguém tinha visto, é um texto inédito do Guimarães Rosa, ela tem capacidade, tem pessoal, tem tecnologia para difundir, para dar essa notícia, que é um furo mundial, nos canais dela e que vai reverberar na sociedade, né? Então, todo mundo consegue, então, acho que essa experiência que eu queria dividir com vocês, assim, isso que a gente está fazendo no Estadão está na mão de qualquer um, de qualquer arquivo, de qualquer biblioteca, e não é só a digitalização, ou seja, é o olhar, é você olhar para aquilo e saber a importância daquilo, e é aquilo que eu estou falando, dividir o espanto, né? Dividir o espanto é um dos melhores jeitos, assim, de difundir o arquivo, assim. Eu vou dar uns exemplos, mas eu queria, como o tempo é bem curto, eu vou resumir um conceito que eu tenho falado, que acho que até foi por isso que o Marcelo chamou. O que nessa experiência não foi tão fácil, não foi tão simples o processo de fazer com que o acervo hoje, por exemplo, o dia que não tem conteúdo do acervo, o jornal já fala, cadê o conteúdo do acervo? Assim, daí tem dia que a gente explica, não dá, esse fato é tão absurdo que não tem paralelo na história, que é o que está acontecendo agora, né? Mas o próprio jornal, a gente criou uma demanda, que acho que é isso que é legal, vocês têm que criar a demanda, e mais do que isso, o arquivo lá do Estadão, a gente conseguiu fazer que ele deixasse de ser uma atividade meio para ser uma atividade fim. E isso não estou falando só de conteúdo, isso
fundamental para conseguir verba, para conseguir prestígio, para conseguir fazer as coisas andarem. Então, que o professor Raul falou isso, a outra professora também falou, se você, a gente tem que tirar o caráter saudosista do acervo, dos acervos, das bibliotecas, que tem lá no acervo Estadão, tirar esse caráter saudosista é super difícil, porque impressiona, as pessoas veem uma foto com as pessoas de antigamente, o carro de antigamente, a roupa de antigamente, como era escrito, a grafia, ele tem esse caráter saudosista, mas o que tem ali não é o caráter saudosista, é a informação. O que vale é a informação que está ali, ela é uma informação inédita. Então, um arquivo público, municipal, estadual, ele tem informações, ou seja, não é o arquivo público do Estado de São Paulo, ele não é, como o professor falou, um depósito de documentos antigo. Ele é o Estado de São Paulo materializado aqui. Ele é a prefeitura da cidade materializada. Ali estão os BOs da polícia, estão as notas fiscais, estão assim. Então ele não é um lugar, ele é atividade fim. A existência da USP, dos lugares, ou seja, as pessoas precisam dele o tempo todo, as instituições precisam dele. Tanto que hoje a gente criou essa dependência. O arquivo lá no Estadão, ele era passivo. Hoje a gente a gente já se antecipa as coisas e a gente criou essa dependência mesmo. As pessoas, então, hoje praticamente não acontece nada no Estadão, projetos especiais, publicidade. Eu vou em reunião que às vezes eu nem sei o que é, o pessoal fala, não, chama o pessoal do acervo porque eles talvez possam ajudar em alguma coisa. E sempre a gente pode, porque, só para vocês terem uma ideia, a gente tem por baixo, assim, uma estimativa muito baixa, pelo menos 100 milhões de fotos lá no Estadão. O arquivo do jornal são só essas páginas que vocês estão vendo de 1875 até hoje, são quase 3 milhões de páginas impressas, sem contar os 20 anos de web, que desde 96 a gente está na web. Então, que é outra questão que está aí colocada. Quem vai arquivar a internet para as futuras gerações? Esse é a grande questão arquivística hoje, que não vai dar para a gente se alongar. Mas tudo, então, a gente está participando lá disso. Mas eu vou contar um caso bem peculiar, que vai dar dimensão para quem trabalha em arquivo, o que significa atividade meio, atividade fim, como que isso resulta em liberação de verba, aprovação de verba. A gente estava migrando o arquivo digital do Estadão, até bem pouco tempo atrás, para espanto geral, eles estavam em mídias. Porque quando começou a era digital, as fotos digitais, foi comprado na época, em 96, 1 terabyte de storage para as imagens, que na época era muita coisa. O que aconteceu? Em 4 anos, o 1 terabyte acabou. E por várias razões que vocês enfrentam, também aquilo nunca foi ampliado, e o pessoal do acervo, naquela voluntarismo de sempre, criou um esquema que daí vamos gravar em CD, depois gravando em DVD, depois em Blu-ray. Mas era um absurdo, você fala, um jornal desse porte em 2015, em 2010, a gente está com mídias, eu falo assim, como que funcionava? O cara estava fazendo uma matéria sobre o Caetano Veloso, ele identificava no sistema uma foto do Caetano lá digitalizada, ela estava em baixa resolução porque ela não cabia no storage, porque o storage funcionava assim, entrava uma foto nova em alta, saía uma antiga, e à medida que as fotos ficaram grandes, saía 100, né? Mas ficava em baixa para pesquisa. Aí o que ele fazia? Ia lá no arquivo, com um código, pedia para a gente usava 2 softwares para localizar o CD em que ela estava, depois localizar a imagem dentro do CD e colocar ela de novo na imagem. Ou seja, a gente estava um século atrás, da mesma coisa que antes, era a mesma coisa que pegar na pasta física. Isso foi uma das primeiras coisas que eu levantei quando eu entrei, e foi super fácil de conscientizar a direção, todo mundo, beleza, vamos investir em storage, e ficou. Só que a coisa não saía, o investimento não saía, daí entrou num programa maior lá, que ia ter uma grande reformulação tecnológica, e a coisa não andava. A gente falava, gente, as fotos tem, as pessoas precisam fazer uma galeria
de um determinado assunto em alguns minutos, porque senão o cara vai para a Folha, vai para o G1, porque a gente não tem... Eu demorava 7 minutos para entregar uma foto digital. Então, 10 fotos, 70 minutos, e não tinha jeito de adiantar isso. O que aconteceu? Nas várias reuniões para viabilizar isso, um dia um cara da TI, que é essa instância que todo mundo tem que conviver nas empresas, nas prefeituras, nas universidades, que são muito bons, mas tem uma série de problemas. Numa reunião, o cara pegou e falou assim, pô, mas a gente vai... E esse arquivo que estava em mídia, ele significava 30 terabytes de fotos, 30 terabytes de volume de imagens. Aí determinado cara pegou e falou assim, pô, mas a gente vai gastar tudo isso para o Museu do Edmundo? Foi essa palavra que foi dada. Na hora, aquilo ali eu agradeço até hoje ele ter falado isso, porque aquilo ali mostrava a visão que as pessoas têm do arquivo, as visões que as pessoas têm dos acervos, do arquivo público, não importa. Pô, num jornal, pô, até hoje eles não entenderam, e daí foi a minha missão ali. Falei, agora eu vou fazer eles entenderem que não ali não é o Museu do Edmundo, primeiro que não é meu, né, é da empresa, mas eles viam isso como uma atividade cultural, como uma exposição. Falou, vou investir nisso, sendo que daí a hora que eu fiz isso, eu fiz a conta, eu falei, gente, não é isso. São 500 jornalistas requisitando imagem o dia inteiro, 24 horas por dia. É só você contar, ver o custo da hora de um repórter, de um editor esperando, quanto que é. São 1 hora para publicar uma galeria que em 1 minuto já poderia instalar, porque se as imagens estivessem em alta resolução. No outro dia a gente já tinha a conta certinha, mostrando o custo que era a redação, quanto que custa o minuto da redação, esperando qual que era o custo disso, e mesmo o pessoal de TI daí entendeu, falando, gente, não é isso. Isso é atividade, ou seja, qual que é a nossa atividade? Dar informação em tempo real, dar informação correta, dar informação com qualidade, dar informação o mais rápido possível e com boa resolução. A hora que falou isso, esse projeto andou, tanto que agora daí a gente concluiu. Hoje todas as imagens do Estadão estão em alta resolução, disponível para os editores, para os jornalistas, em 1 minuto. Esse não é mais uma questão nossa. E ela deslanchou exatamente depois disso. Então eu acho que esse é um bom exemplo, seja qual for a instituição, não importa. É vocês mostrarem que vocês são atividade fim e não atividade meio. Um arquivo de uma empresa aérea é a empresa aérea. Um arquivo de uma empresa de cimento da Votorantim é a Votorantim. Ali não é só um museu da Votorantim, um museu da Gol, um museu da Curia Metropolitana. Ali tem informações, o Moreira Salles também. Então não importa o nível de verba que você tiver, a hora que você conscientizar os seus clientes, os seus gestores, as instâncias que precisam, que aquilo faz parte da atividade fim da instituição, vocês vão conseguir as coisas com muito mais facilidade, porque você vai conseguir a adesão das pessoas e vai conseguir, acho que, contribuir um pouco para isso. Então é isso, já estourou o tempo, né? Não quero... Depois vocês entrem lá no site do Acervo Estadão, mas eu vou mostrar 2 exemplos só rapidinho, Beth, para... Rapidinho, só para dividir. Esse é um espanto que eu quero dividir. Eu sou a redação do jornal, custa dinheiro aqui também. Não, é só para dividir um espanto que a gente tem, que para entender essa lógica do dividir o espanto. Clica naquela janelinha, na outra aba que tem ali, ó, do lado. Vocês já viram essa foto alguma vez na vida de vocês? Wilson Simonal recebendo James Brown no Brasil em 1974 e dando um pandeiro para ele. Eu preciso dizer que essa foto é inédita, que eu não preciso de justificativa nenhuma para publicar essa foto, e que essa foto foi um dos conteúdos mais acessados do dia, o dia que a gente publicou ela. Por quê? No jornal sempre tinha essa coisa, qual o gancho, né, que você quer criar uma conexão com notícias do dia. Eu falei, não tem gancho nenhum. É o Wilson Simonal e o James Brown tocando pandeiro. Põe lá na home do Estadão que ela vai ter um monte de acesso. E foi assim. Então a gente fica produzindo os conteúdos.
Depois entra lá, vocês vão ver esse, tem um monte de conteúdo legal, tem muita coisa bacana. Tem um também, recentemente, que foi o conteúdo mais acessado do Estadão inteiro no dia que a gente publicou, que foi... Pode, por favor, digitar na busca, vestibular... deixa eu ver. E foi impressionante esse conteúdo que a gente produziu, porque é aquilo, a gente lá, do que eu falo, qual que é, o pessoal pergunta, o que tem na equipe do acervo? Eu sou jornalista, mas lá tem historiadores, arquivistas, técnicos, mas eu falo, lá todo mundo é jornalista. Como acho que todo mundo que trabalha no arquivo público tem que ser arquivista, independente do cara ser de TI, da limpeza, do administrativo, todo mundo no arquivo público tem que ser arquivista. No Estadão, todo mundo que trabalha no arquivo do jornal tem que ser jornalista. Pensar como jornalista, pensar no leitor, pensar no como você vai mostrar esse conteúdo. Clica ali, ó, em notícias, aqui, ó, mais para baixo, aqui, ó, onde tem o número, aqui, ó, 11, notícias 11 aqui. Aqui, ó, do lado da, deixa eu ver, no azulzinho aqui, ó, embaixo do, aqui, aí, ó, clica. Eles também foram calouros, famosos no vestibular. Esse conteúdo, a hora que a gente publicou, e como que ele foi pensado? Entrou ou não? Clica nele, por favor. Baixa um pouquinho. Daí vocês vão entender o que a gente fez. A gente fez uma seleção de conteúdos, depois pode ir navegando naquela setinha do lado. Então aí você tem o Drauzio Varela passando no vestibular de medicina em 1962. Se você vai... clica... Não, ali, ó, do lado da lista do Drauzio Varela tem uma seta. Aí, vai clicando. Pode ir clicando agora. William Bonner na ECA na USP em 82. Marisa Hort, Psicologia na PUC. Arnaldo Antunes em Letras na USP. Esse conteúdo foi o conteúdo mais acessado do Estadão no dia que foi publicado. E a gente publicou no dia da FUVEST, que a FUVEST divulgava a notícia. Como que a gente achou esses conteúdos? Fazendo uma busca simples no acervo, com o nome das pessoas que a gente sabia que tinha feito faculdade, compilamos, fizemos essa montagenzinha, essa edição para ressaltar, mas ali você tem o link para a edição original do jornal, com a lista das pessoas. Então, é isso que, vocês têm um manancial na mão de vocês. Não importa se você está na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, no Museu de Pindamonhangaba, no Museu de Osasco, na Biblioteca de Osasco, né, Paulo? Daí, onde você estiver, você vai ter um conteúdo fora de série para mostrar. Então, essa experiência que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui. Entre lá no Acervo Estadão, daí vocês vão ver vários assuntos, o que interessarem para vocês. Então, era essa a experiência que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigado. Uma das primeiras vezes que eu fui visitar o Edmundo, porque inclusive o arquivo do Estadão é aberto, vocês podem montar grupos e ele visita de uma maneira muito, muito, muito elucidativa, instigante, carinhosa. E foi muito interessante porque, aproveitando o gancho, né, que nós vamos apresentar agora o trabalho do Jair, tinha acabado de trocar o Papa antigo tinha acabado de renunciar. E a gente estava brincando que foi um sábado de carnaval e ninguém não tinha plantonista e de repente o cara que estava lá tranquilo, achando que ia curtir o carnaval assistindo na TV, de repente chegou a mensagem que o Papa tinha renunciado. E foi muito legal acompanhar o blog do Acervo, porque eles fizeram uma comparação falando que o Papa foi coerente. Quando o Papa Bento XVI assume o pontífice, ele fala, se eu não conseguir, eu renunciarei. Então foi uma das maneiras, inclusive, que ele sempre nos ensinou de transformar a história em notícia. Obrigada, Edmundo. Obrigado a você. Agora nós vamos passar para a fala do nosso colega Jair, que não é meu amigo, mas eu já estou me disponibilizando para levar a minha equipe de
milhares de estagiários para conhecer a Cúria. Nós prometemos ficar bem quietinhos. Não nós ficamos quietinhos aquele dia que a gente foi lá, não foi, Edmundo? A gente vai ficar bem quietinho, a gente vai se comportar, porque nós queremos saber mais sobre o arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. E o foco da fala é os arquivos no ambiente eclesiástico. Jair, desde já, muito obrigado pela sua fala e seja bem-vindo. Tá, obrigado. Bem, o convite é para você e para todos, né? Quem quiser conhecer o arquivo da Cúria, né? É só entrar em contato, marcar um grupo, né? Individual é um pouco difícil, né? Mas nós estamos abertos. Nós temos um projeto que é Visite o Arquivo, e é só agendar um grupo e nós vamos estar à disposição de vocês. Bem, arquivos eclesiásticos, né? Às vezes a gente trata a igreja como uma coisa única, né? No mundo são cerca de 3.000 dioceses e arquidioceses, né? No Brasil, 275. Só de casas provinciais de congregações religiosas masculinas são 750 no Brasil. Desculpe, femininas. E 270 masculinas. Além disso, a Igreja Católica Apostólica Romana é do rito latino. Existem outros ritos orientais, como a maronita, melquita, né? Então, ela não é uma igreja única, né? Então, claro que eu vou falar do arquivo da Cúria, né? Eu trouxe aqui só antes de começar, sempre quando eu vou na casa de alguém eu deixo um presente, né? Então hoje, vindo aqui, eu deixei esse presente para vocês, né? Espero que a Sônia leia com hora. Conheço muitas pessoas daqui que já participaram, né, foram convidadas para participar de cursos lá no arquivo, né? Os cursos que nós damos para as congregações religiosas e as dioceses, né? E deixei um presente, depois eu vou falar um pouco desse presente. Eu vou falar um pouquinho do acervo, rapidamente, que o tempo é escasso. Nós temos cerca de 12.000 livros manuscritos, desde 1632, que é o documento mais antigo nosso. É um registro de casamento da matriz de São Paulo. Ela só vai se tornar catedral em 1745, quando é criada a Diocese de São Paulo. Nós temos cerca de 3,5 milhões de registros de batizados, desde 1640, e cerca de 2 milhões de registros de casamentos, né? Além de 300 mil óbitos, né? Antes da República, a igreja era o grande cartório, né, da colônia e depois do Império. Além disso, vamos ter outros livros de paróquias, né, livros de irmandades, livros de tombo, que são muito importantes, né, que deveria registrar a história daquela paróquia. Livros de seminários também, né, nós temos diversas informações sobre seminaristas, né, alguns bispos, outros padres, desde 1856. Né. Então, dos livros manuscritos, né, a gente tem todas essas séries. De processos, né, nós vamos ter 57 séries documentais em processos. Né. A principal são os processos matrimoniais. Né. Temos processo de gênero também, que são processos de ordenação de padres desde 1720. Uma série interessante também, os autos cíveis, normalmente são dívidas, né, dívidas de padres. Né. Esses processos vão de 1690 até 1850. Temos processos crimes também. Grande parte dos processos crimes são de concubinato, porque existia a justiça do Estado e a justiça eclesiástica. Né? Então, na justiça eclesiástica, a gente tem esses processos crimes. Tem até alguns processos interessantes, como, por exemplo, um seminarista no século XVIII, que fica escondido atrás da porta da catedral, passa o sacristão, ele dá um susto no sacristão, o sacristão morre. Né? Então, é aberto um processo por sacrilégio. Né? Tá? Tem algumas coisas muito interessantes. Né? Tem processo de feitiçaria também. Né? Vamos imaginar São Paulo, 1750. Qual que era o principal evento semanal na cidade, né, na vila? Era a missa.
Na missa, os namoradinhos se encontravam, trocavam bilhetes, né? E os inimigos também se encontravam. Então nós temos processos, né, de socos, pauladas, facadas, tiros, né, ou dentro da igreja ou no átrio da igreja, que é também sagrado, né? Então também era processo, né, crime. Eu vou tratar, né, porque tem uma cópia aqui, um processo de feitiçaria, que eu trouxe para vocês. Outro processo muito interessante, que são os processos esponsais e divórcio, né, que nesse caso 90% das autoras, né, no caso quem abre o processo são as mulheres, nesses dois casos. No processo de divórcio, você vai ter a justificação da mulher dizendo que ela quer, veja só, divórcio não que nós entendemos hoje, né, no termo de época, simplesmente separava o casal. Então lá você vai ter o relato, né, a justificativa das mulheres, normalmente alegando o quê? Que o homem tinha outra, que ele era alcoólatra e que ele a espancava. Então, no processo de divórcio, você vai ter os autos de sevícias, né, que é a fala da mulher contando, né, as agressões que ela sofria. Então, tem relatos de mulheres que são arrastadas pelo cabelo na rua, tem uma que ficou amarrada 3 dias numa árvore, e tem uma outra, em 1805, que o homem tentou arrancar o útero da mulher com a mão. Tá? Então, a partir de um processo desse, a gente verifica também a questão, né, da violência contra a mulher. Outro processo interessantíssimo são os esponsais, que eram promessas de casamento não cumpridas, e a mulher entrava com um processo contra o homem, né, para que ele se casasse com ela. Né? E a justiça eclesiástica não recomendava que as pessoas que não eram da mesma classe social se casassem, por exemplo. Né? Então, tem na folha que eu trouxe para vocês, né, no primeiro documento, já vou falar do primeiro, né, é o seguinte: a Catarina, em 1733, ela abre um processo contra o Manuel, porque ela já estava grávida dele, ele tinha feito promessas de casamento, ele pediu uma prova de amor, ele levou de sua honra e virgindade, né, ela engravidou e ele não queria se casar com ela. Na fala do Manuel, ele diz o seguinte: olha, ela é feia, desdentada, tem fama pública. E o que ela faz? Ela anexa 2 cartas de amor dele para ela. Então, no primeiro documento que vocês têm aí, é a cartinha de amor, né? E ele começa assim, na parte de cima: minha rica e adorada prenda e senhora. Né? E é uma prova no processo. Isso é muito raro, né? Uma carta de amor no meio de um processo eclesiástico. Outros tipos de processos também, inventários, nós vamos ter alguns. É interessante o inventário 2 padres no século XVIII, no litoral paulista, que você tem um inventário da biblioteca deles, com título e autor. E são mais de 200 livros que eles têm. Né? É muito interessante esse. Testamentos também. Né? A gente tem um testamento de Curitiba, 1803, onde a mulher diz o seguinte: nasci e vivi e sempre fui solteira, mas por fraqueza da carne tive 5 filhos. E o interessante disso é que antes dela falecer, ela expôs as crianças. Né? Uma criança exposta era uma criança que era deixada na casa de alguém, ou na roda da Santa Casa. Né? Ela teve esses 5 filhos e expôs em diversas casas. Né? E ela consegue, antes de morrer, retomar o contato com esses 5 filhos que ela expôs. Tá? É muito interessante isso, porque ela indica quem é quem são os filhos dela. Né? Em termos de processo, são isso. Nós vamos ter também cerca de 40 mil fotografias, tá? Desde 1871, que são os participantes do Concílio Vaticano I. Para vocês terem uma ideia, né, eu estou no arquivo desde 85. Nós começamos a organizar o acervo de fotografias com 4 mil fotos em papel. Hoje são 45 mil fotos. Tá? Porque a gente tem um trabalho com os seminaristas, por exemplo, né, um trabalho de formação desses seminaristas, que vão ser os futuros padres, que vão ser aqueles que vão chegar numa paróquia e vão se deparar com algum acervo. Né? E, em função disso também, né, esses novos padres, quando chegam numa paróquia, eles encontram alguma coisa. Jair, ó, tem tal coisa, você quer pegar? Pois não, vou lá e pego. Né? Teve um padre que ele chegou numa paróquia, ele doou para o arquivo
mais de 140 livros manuscritos de diversas confrarias e irmandades que não existiam mais, né, que ele encontrou num armário. Né? Então nós temos as fotografias. Temos também partituras musicais, né? Que quando eu cheguei no arquivo, essas partituras tinham sido consultadas na década de 60, estavam dentro de uma lata, né? Eu, quando assumi a chefia em 89, eu empacotei esse material esperando uma organização futura. Foi daí que nós encontramos o professor Paulo Castanha e o Vitor Gabriel, do Instituto de Artes da Unesp, né? E nós fizemos uma parceria para organizar essas partituras. Então, essas partituras hoje já estão organizadas e as pessoas podem ter acesso a elas. Além disso, já foram produzidos 3 discos com partituras do acervo da Cúria. Jornais, nós temos jornais antigos também, né? O jornal mais antigo é de 1899, é o Santuário de Aparecida. Toda a coleção do jornal São Paulo, que é o jornal da Arquidiocese, desde 1956. Temos plantas e projetos arquitetônicos, que é uma coisa muito complicada de guardar planta, tamanho A0, né? É uma questão difícil, né? Mas nós temos cerca de 3.500 plantas e projetos, né, de igrejas, principalmente da catedral, né? É o templo que nós temos o maior número de detalhamentos, enfim, né? Do acervo, né, basicamente é isso. Tá? Nós também estamos fazendo um trabalho história oral. Né? Eu tinha um sonho em 87 de fazer um trabalho história oral. Por quê? Eu conhecia muitos padres, muitos leigos que tinham uma história fabulosa e quando morriam, né, deixavam um currículo de 2 páginas, às vezes, no máximo. Né? Só que eles tinham muito mais história para contar. Então nós temos um trabalho, né, de gravar depoimentos de padres, bispos, religiosos, leigos, leigas. Nós gravamos quase todos os membros da Comissão Justiça e Paz, né, da Arquidiocese de São Paulo. Né? O Mário Simas, nós temos 11 horas de gravação, né, com o Mário Simas. E desse, mais ou menos 130 depoimentos, né? Desses 130, uns 24 já faleceram, porque nós começamos pelos padres mais idosos. Nós tivemos um, que ele nasceu em 1911, ele se lembrava da gripe espanhola de 18, tá? Que a família toda dele ficou doente, ele se lembrava do pai rastejando e até o galinheiro pegar uma galinha para fazer uma canja para eles que estavam de cama, né? E ele estudou o seminário, participou da Revolução de 32, né, nas trincheiras, enfim, né, tem muita história, né, a partir desses depoimentos que nós temos gravados. Nós também trabalhamos com, acho que é importantíssimo, né, quem trabalha com arquivo, né, é formar os produtores da documentação. Né. Acho que fica meio complicado a gente ficar como goleiro esperando a bola. Né. A gente tem que partir, né, e tentar um pouco padronizar, orientar, no nosso caso, né, os seminaristas, os padres, as secretárias paroquiais que produzem documentos. Né. Eu sempre brinco, documento de igreja já nasce permanente, porque registros de batizado, casamento, processo matrimonial, né, já nasce permanente. E a gente tem esse trabalho, né, também com os cursos que nós realizamos, né, do atendimento, né? Para vocês terem uma ideia, eu faço atendimento ao público, sou eu que atendo ao público, né? Então, quem conhece lá, tem uma mesa grande, eu já atendi 10 pessoas de uma vez, né? Não é fácil atender. Em 2015, nós tivemos 51% de pesquisas presenciais para a cidadania. Em 2016, 78%. Nós estamos beirando os 90% esse ano, tá? Do público que vem lá, principalmente para a cidadania italiana e portuguesa, né? Que vem buscar informações do avô, do bisavô, para saber onde nasceu. Né? Só que um detalhe interessante, às vezes a pessoa vem e fala assim, olha, o meu avô nasceu em 1905, ele era o primeiro filho, logo o meu bisavô se casou 1 ano ou 2 anos antes. Tá? Às vezes a gente vai encontrar o casamento 1 dia antes do óbito do avô. Né? Então, como a gente tem que orientar a pesquisa, tem que olhar um pouco
depois dos filhos, né? E a gente, às vezes, tem pessoas que falam, não, nunca, vovó nunca, né, faria isso, né? É muito interessante isso, né? Ou às vezes a gente tem assim, né? O casamento foi em, lá sei, março de 1907, e o filho nasce em setembro de 2007, de 1907, né? É muito interessante, né? Ou às vezes a pessoa descobre que aquela avó dela, né, não era a filha dos bisavós, ela era a filha, na verdade, do que seria a irmã mais velha dela. Não sei se vocês entenderam, né? A filha mais velha ficou grávida e os pais registraram como filha a neta, mas na hora do batismo não tinha como fazer isso. Então elas descobriram naquele momento de verificar o batismo, né, quem era a verdadeira mãe da criança, tá? Pesquisa acadêmica a gente, claro, recebe, né, principalmente na área de história, música, arquitetura, turismo, né, até obstetrícia, né. Teve um caso interessante de uma pesquisadora da USP Leste, ela estava fazendo história da obstetrícia no início do século, tá? Então ela foi verificar alguns hospitais católicos, né, que nós tínhamos. Que mais? Eu vou mostrar para vocês rapidamente, né, um pouco do acervo. Aqui é a planta da catedral, o primeiro projeto de uma catedral para São Paulo em 1747. Esse material está na Torre do Tombo, um colega meu conseguiu para a gente tem esse material agora aqui. Aqui é uma gravura da catedral no século XIX, meados do século XIX. Aqui é a catedral antiga, né? Se vocês verificam essa esquina que tem um homem parado, é a rua direita, por isso que chama rua direita, né? Outro dia eu vi um absurdo, né, num blog falando que a rua direita era por causa daquela igreja do patriarca que a rua ficava à direita. Nada disso. É que a catedral ficava mais para frente e a rua à direita da catedral chama rua direita, tá? Ela foi demolida. Essa parte interna. Nós temos fotos da demolição. Aqui é uma foto rara, a Praça da Sé sem nada, sem a igreja antiga. Tem os escombros aí na frente, e ao fundo a construção da nova catedral. Aqui é uma missa campal em comemoração ao centenário da independência, em 22. Aqui fotos, a gente tem muita foto da catedral, né, detalhes construtivos. É uma foto de 1938. Aqui a inauguração da catedral, 1954. É interessante notar que ela foi inaugurada sem as torres, né, as torres foram posterior. Tá? Aqui é interessante, é a Páscoa dos militares. Existe uma Páscoa específica para os militares, é a Praça da Sé, né? Então aqui são só militares na sua Páscoa específica. A construção das torres, década de 60. Aqui é o primeiro arcebispo de São Paulo, que graças a ele o arquivo foi criado. No ano que vem nós fazemos 100 anos. Ele criou o arquivo, uma data muito interessante, 1º de abril de 1918, né? E em função do Código de Direito Canônico 17, que determinava que cada diocese tivesse o seu arquivo. O Código 83, que é o novo, também determina isso. Infelizmente, nem todas as dioceses têm um arquivo histórico centralizado. Aqui é a reunião dos cônegos, né, como se fossem os ministros, né, secretários do arcebispo. Ele se preocupava muito com fotografia, ele foi bispo no Paraná de 1904 a 1907. Ele fez uma visita pastoral nessa carruagem e ele contratou um fotógrafo. Então, dessa viagem ao interior do Paraná, nós temos 260 fotos dessa viagem pastoral que ele fez no Paraná. Aqui é Dom José Gaspar, né, que faleceu num acidente de avião em 1943. O cardeal Mota, numa cerimônia na Praça da Sé. O Dom Agnello Rossi, que foi arcebispo de 64 a 70. Uma foto bem diferente, Dom Paulo Evaristo Arnes, que está agachado à esquerda, né, na Amazônia, né, que era uma igreja irmã da Arquidiocese de São Paulo, era uma diocese igreja irmã, e ele estava em visita a essa igreja. Os bispos auxiliares do Dom... Tem como dar um laser aqui? Como é que faz? Aqui é Dom Luciano, né? Esse aqui, que está em processo de beatificação. Eu tive o prazer de conhecer esse homem maravilhoso.
Aqui o Papa na visita aos operários. É interessante que você tem Dom Paulo à direita, o Papa atrás, Dom Cláudio, que era o bispo do Santo André, né? E o Valdir Pérez, né? Dando uma camiseta de São Paulo. Depois ele vai ser o substituto de Dom Paulo, cardeal Umes, Cláudio Umes. E aqui é Dom Odilo, numa visita ao arquivo. Essa é uma foto mais antiga, né? Mas é uma foto lá do pessoal do arquivo. Aqui um casamento de escravos, né, do século XVIII. Aqui é o compromisso da Irmandade Nossa Senhora dos Homens Pretos, que ainda existe no Largo Paissandu. Tá? 1778, compromisso. Isso é fantástico. Esse é um processo de casamento de Curitiba, 1753. E aparece uma mulher dizendo o seguinte: olha, o fulano não pode se casar porque ele tem um impedimento. Ele tem uma pessoa que ele fez promessas de casamento em Guaratinguetá. Tá. E quando ele volta, ele fala assim: não, eu não fiz promessa para ninguém, não. Não sei se dá para ver bem o trecho. Aqui, ó. Eu fui em Romaria à Aparecida. Então, uma das primeiras citações que já existia em Romaria, e isso é de Curitiba. Tá? Aqui é uma titulação de um cônego assinado pelo Dom João VI. Aqui Dom Pedro I. Músicas, né? A gente, como eu falei para vocês, a gente conseguiu organizar a música. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos doação de um padre já falecido, Patalarico, né? Que são mais de 3.000 obras, e tem um professor da USP, da ECA, que está organizando material, Roberto Rodrigues. Ele já está há 1 ano organizando esse material. Aqui é uma relação da Vila de Lorena, que os padres faziam um rol de confessados, depois ele fazia um relatório dos moradores. Né? Então, é uma relação dos moradores de Lorena, século XIX, meados do século XIX. Aqui é uma cópia de um compromisso de uma irmandade. Isso seria o delírio para o pessoal que faz busca em cidadania italiana encontrar. Isso é raríssimo. Dentro de um processo matrimonial, você tem um passaporte italiano que indica justamente a comune que o bisavô nasceu. Tá? Isso é raríssimo encontrar. Aqui a cerimônia de falecimento do Dom José Gaspar. Tá? Aqui é a lateral da catedral, né, a Praça da Sé, lotada. O pessoal da JOCA, Juventude Operária Católica. A construção do Mosteiro de São Bento. O Congresso Eucarístico de 42, aqui é a Avenida de São João. O Padre Cícero, né? Que ele tinha esse padre ao lado dele, era muito amigo dele, era cearense também, né? Então ele trouxe uma foto com o Padre Cícero. Aqui é muito interessante, a Matriz de Guarulhos é uma campanha pelo desarmamento infantil, em 58. Então eles pediam que as crianças levassem suas arminhas, né? Eu peguei essa época que tinha espoleta, né? Que a gente colocava espoleta, né? Então eles estavam trocando arminhas por outros brinquedos, né? Aqui é o antigo seminário na Tiradentes, que hoje é a igreja de São Cristóvão. Ele ficava lá, né? Depois o seminário, o Dom Duarte falou que com o barulho dos bondes atrapalhava o estudo, né? Então ele passou para a freguesia do Ó. Eu morei 1 ano nessa casa, essa casa existe ainda, tá? Aqui é o seminário menor. Eu esqueci o nome quem foi o ministro do Trabalho, Fernando Henrique Cardoso. Eu esqueci, mas ele está aqui, né? Ele foi seminarista também, né? Seminarista menor. Aqui é o Seminário Menor de Aparecida. Aqui é 24, é a fábrica das hóstias, do Convento da Luz, que foi bombardeada na Revolução de 24. E são fotos do Dom Duarte, né? Daquela visita que ele fez, São Índios Caigangues, né? Aqui é uma escola japonesa em Cotia, 1941. Aparecida, em 1929. Depois Aparecida, o início da construção do santuário. Aqui é a paróquia São José do Belém, né? Antes e depois. Também uma cerimônia no Belém, uma procissão no Belém também. Aqui é a PUC. Né? É onde ficava o convento das Carmelitas, né, lá na PUC, até 46. Tá? Aqui é a igreja da PUC. O Dom Helder
recebendo o título em 82, na PUC também. Aqui é uma atual igreja da Brasilândia. Estou pedindo para encerrar, vou encerrar. Só terminar aqui. Aqui uma exposição que nós fizemos em 2008, o centenário da Arquidiocese. Tá? Nós fazemos visitas e cursos, né? Aqui é um dos cursos que nós fizemos lá no arquivo, que alguns de vocês participaram. Tá? Rapidamente, bem rápido. Na segunda folha que eu passei para vocês, tá? É um processo de feitiçaria de uma mulher acusada de matar 5 pessoas com feitiço, tá? Em 1749, em São Paulo. É interessante que ela dá a fórmula do feitiço. A gente quis patentear, mas não deu muito certo. E depois, na última folha, é um processo matrimonial de Guarulhos, 1748, que o homem quer se casar com uma mulher e ele é branco, ele no texto aí vocês depois vão ler em casa, né? Ele se diz branco, ele quer se casar com uma bastarda e a família dele não quer e tenta impedir de toda forma que ele se case com ela. Tá? Reitero aqui o agradecimento, né? E também o convite. Vocês têm o e-mail aqui embaixo, né? Na frente. Se vocês quiserem alguma dúvida, algum tipo de pesquisa, fiquem à vontade. Muito obrigado. Eu acho que o Jair vai ser convidado pelo Estadão, porque o Estadão vai querer montar um Wikileaks dessas coisas, que a gente acabou de ver agora, né? Ele vai montar para o arquivo do Jair. Vamos aguardar os próximos capítulos. Jair, muito obrigado. E é tão bom ouvir você falando, é uma pena. Olha, eu me sinto mal de falar que eu tenho que cortar aqui, mas você fala com uma calma, né? Olha, o pessoal da Lesp, né, quando tem aqueles pau generalizado na Assembleia, devia chamar o Jair para apaziguar, né? Bom, depois dessa viagem maravilhosa que o Jair nos proporcionou, agora nós vamos ouvir uma pessoa que inclusive tem nome de anjo, o Gabriel, né? Eu brinco que o Gabriel realmente é anjo, a gente trabalha muito tempo junto e ele já quebrou uns galhos assim que de vez em quando eu acho que as asinhas dele estão guardadas na mochila. O Gabriel nos deixou, ele foi para o Rio de Janeiro e ele hoje é o coordenador de acervos do Instituto Moreira Salles. A fala dele então se chama Instituto Moreira Salles, os arquivos diante dos desafios das novas tecnologias da informação. Desafios esses que estão sendo superados com a contratação do nosso amigo, que foi para o Rio de Janeiro organizar o arquivo do Instituto Moreira Salles. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigada. Obrigado, Beth. É um prazer estar aqui, dividir essa mesa com colegas tão ilustres, né? Agradeço à instituição pelo convite. É sempre um prazer estar com a Beth, com a Sônia, com o Marcelo, né? Aliás, tenho que agradecer ao Marcelo, eu resolvi fazer uma apresentação um pouco diferente. O Marcelo topou a parada, então até cabe uma explicação, né? Eu vou fazer não vou, apesar de ser o cara supostamente da tecnologia, não vou usar uma apresentação no computador, vou usar o bom e velho caderninho. E então a apresentação que eu escolhi fazer é pautada um pouco de provocações e contradições. Algumas das contradições são intencionais, outras nem tanto, mas aí cabe a vocês depois saber se deu certo, né? No final a gente pode conversar um pouco. Mas a minha ideia é falar, na verdade, nem sobre a questão do Instituto Moreira Salles, mas como eu passei muito tempo trabalhando com a questão da informatização de arquivos, falar um pouco das contradições, dos desafios da informatização e da digitalização aplicada a essas instituições e a esse tipo de acervo, né? E aí a primeira contradição, que eu acho que cabe esclarecer, vocês viram na minha apresentação sucinta, falaram, esse cara de museu está fazendo aqui, né? O cara do ICON, que trabalha no Moreira Salles. Depois a gente pode até explicar que o Moreira Salles tem mais arquivo do que acervo museológico, mas aí cabe um outro momento para isso, né? Mas aí a contradição da qual eu estou falando é um pouco essa, né? Eu sou uma figura que se divide nesse... Eu costumo dizer que a minha alma pertence aos arquivos, o meu corpo aos museus, e a formação, na verdade, é de historiador. Então, na verdade, eu não sou nenhuma coisa nem outra oficialmente, né? Porque no país da carteirinha e da carteirada, eu não posso ser arquivista, né? Eu posso ser de alma, mas não posso ser reconhecido legalmente, né?
mas a minha alma está nos arquivos e continuará lá, né? Mas eu costumo perseguir os arquivos nos museus, então é isso meio que me levou a ter um pé em cada área, né? No arquivo e no museu. Então a ideia, gente, eu vou tentar falar um pouco, né, um pouco dessa experiência que eu acumulei trabalhando com esses desafios de implementar sistemas e soluções para digitalização e informatização de arquivos, especialmente no começo, quando eu trabalhei com banco de dados, né, sistemas de informação. Focar um pouco na questão dos problemas e dos desafios, né? A gente costuma muito ouvir falar, vocês devem ter visto com bastante frequência isso, e eu também advoco isso, né? A tecnologia é solução para muitas coisas, é um instrumento muito poderoso, a gente não pode negar isso, né? Boa parte da discussão e das possibilidades que a gente tem para transformar o arquivo hoje passa por meio desses instrumentos inovadores, né? Mas eu resolvi adotar um outro partido e falar um pouco do problema, até da tecnologia como problema. Depois vocês vão me dizer se concordam comigo, né? Então parece até mais uma contradição, né? O cara que trabalha com isso, que é chamado para resolver essas coisas, e lidar com sistemas, implantar sistemas de gestão, é o cara que veio aqui falar que tecnologia pode ser um problema. Mas eu acho que isso é importante colocar isso, né? Não é a primeira vez que essa questão me toca. Mas antes de entrar na questão dos problemas de fato, eu vou falar um pouquinho das vantagens da informatização e do trabalho intensivo com a tecnologia, né? A tecnologia, de fato, permite, se bem utilizada, permite que a gente supere uma série de questões no arquivo, questões muito complexas, né? Vou citar algumas delas aqui. A questão do imenso volume de documentos que a gente tem que lidar. Então, fazer isso através de uma ferramenta, de um sistema de gestão informatizado, é bem diferente do que fazer isso manualmente. A gente ainda está no meio um pouco dessa transição analógica para o digital. Então, a gente até conhece pouco o alcance dessas ferramentas, né? Então, essas coisas tendem a chegar com um pouco de atraso no nosso meio, no meio cultural, no meio... Assim, infelizmente, deu para ver aqui hoje que a gente conseguiu superar um pouco essa questão no arquivo, e o Arquivo do Estado é um exemplo belíssimo disso, né? Fui professor de arquivologia durante um tempo e sempre foi uma instituição exemplar na hora de apresentar para os alunos, principalmente o trabalho de gestão documental, conduzido pela IEDA e pela equipe, que é exemplar. A gente tem poucas coisas similares no Brasil para citar como exemplo, e até inclusive lá fora, né? Então, que é justamente parte desse desafio, que é superar o arquivo como problema cultural. O arquivo não é só um problema cultural da memória, o arquivo é, antes de qualquer coisa, instrumento de gestão, lugar de direitos do cidadão, né? E ele tem um papel importantíssimo na memória, mas isso é parte do seu valor, não é o seu único valor, né? Então isso tem que ficar muito claro, até para a gente conseguir alcançar esse status que o Arquivo do Estado tem hoje, né? Que só é possível quando o arquivo se desloca da Secretaria de Cultura e vai para próximo do centro de decisão do Estado e do governador, né? Então, só por isso que lógico, não só por isso, né, mas pelo trabalho efetivo de muitas pessoas que convenceram o Estado de que isso era importante e valioso, que se consegue alcançar esse tipo de situação, né? Então, como eu falei para vocês, essa questão do volume imenso de documentos, né, aqui foi citado, para vocês terem uma ideia, muitos de vocês trabalham com isso, a gente em arquivo geralmente não fala de número de documentos, a gente fala, quando vai dimensionar arquivo, a gente fala em quilômetros, em metros lineares, né? Até a Sônia mencionou aqui a questão dos indicadores, da importância. A gente não tem o costume de trabalhar muito com indicadores em arquivo, é uma outra área que me interessa bastante, né? Mas a gente tem aí um cálculo que é feito às vezes para avaliar essa qualidade e a infraestrutura dos grandes arquivos, que é um cálculo do número de arquivistas, o número de quilômetros lineares de documentos por arquivista nas instituições, né? E é assustador quando a gente vê alguns exemplos. Eu lembro da Espanha, não sei se foi a Antônia Heredia que comentou, que lá era o cálculo para a instituição de ponta, era, se não me engano, 5 quilômetros ou 10 quilômetros de documentos para cada arquivista. Então vocês imaginam que isso é um desafio, até mais, se eu não me engano, né? Para alguns arquivos, isso, para o NARA, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma infinidade de quilômetros lá, isso até de milhas, né? Lá não é nem quilômetros, são milhas. Isso muda de figura, né? Mas só para a gente ter ideia de como isso é estarrecedor, de que isso muda a perspectiva, né? É muito diferente da perspectiva do museu, mesmo os grandes museus, né? A gente tem o museu com a maior coleção que a gente tem documentado hoje, é o Museu de História Natural da Inglaterra, que tem mais ou menos 80 milhões de objetos. Se a gente for colocar em milhões de documentos os documentos do Arquivo do Estado ou do Arquivo Nacional, a gente vai ver que isso pode muito bem ultrapassar essa marca, e até bastante, né?
Por isso que a gente trabalha com esse outro tipo de dimensionamento. E até por isso que quando a gente fala em informatização, digitalização de arquivos, a gente precisa de outras estratégias, que nem sempre são essas de eleger o item, né? Então, eu vou digitalizar um item para colocar no meu banco de dados para garantir o acesso, né? Colocar no meu portal. Então, como é que você faz isso quando você está tentando representar uma massa de documentos desse volume, né? Então, por isso que a gente geralmente trabalha com séries, né? A gente foca no trabalho de tipologia documental, na descrição documental, que é muito diferente do processo de catalogação que se faz em museu e biblioteca. Então, essas questões de métodos são fundamentais. E voltando ao valor da tecnologia, a gente pode ter isso muito claro nos sistemas de informação, permite a gente trabalhar com muito mais rapidez e eficiência esses processos todos que a gente precisa conduzir para ter um arquivo bem gerenciado, disponível, né, descrito. Então, os processos arquivísticos, né, a descrição, a própria gestão documental, a classificação, né, tudo isso é mais fácil de fazer. Na verdade, eu diria até que hoje só é viável em arquivos desse tamanho se a gente passar de uma maneira ou de outra pelo apoio da instrumentação e da ferramenta tecnológica, né. Mas, e aí eu daqui a pouco eu vou passar para a questão, lembrei de mais uma questão que eu queria colocar como uma grande qualidade dessa abordagem tecnológica. Isso foi citado aqui, né, essa questão dessa dificuldade em trabalhar essa transição do analógico para o digital. Na verdade, a gente tem que lembrar que isso, para o arquivo, não são dois problemas, é um único problema. Então, tudo é arquivo. Então, o grande desafio é fazer isso funcionar junto, né? Como que a gente faz um plano de classificação, uma tabela, e um sistema de gestão que dê conta tanto dos documentos produzidos em meio digital, os documentos eletrônicos, quanto daqueles produzidos em meio analógico, né? Isso é um grande desafio para qualquer arquivista, para qualquer instituição de grande e médio porte, e, na verdade, para o arquivo de qualquer organização, né? O que eu costumo dizer, que eu sempre brincava com os alunos, né, no começo, principalmente para os calouros, perguntava quem vocês acham que é a profissão que tem mais oportunidade no mercado, né? É do arquivista, do museólogo e do bibliotecário. Aí, geralmente, o bibliotecário, o museólogo, né? Mas a gente tem que lembrar que o arquivo, qualquer organização, ela tem um arquivo. Então, lá deveria existir uma oportunidade para o trabalho de um arquivista. Uma coleção de museu, nem tanto, né? Biblioteca, sim, temos mais bibliotecas. Então, o arquivo, de fato, é muito preponderante nesse contexto, né? Então, tudo isso para dizer que, para vencer essa dualidade, que às vezes é colocado como uma dualidade, como uma contradição, temos a gestão que é feita dos documentos analógicos e a gestão dos eletrônicos, né? O modo de vencer essa barreira, lógico, além do método de trabalho adequado, né, e eficiente, é por meio desses instrumentos de gestão informatizados, né? E aí passo para a questão dos problemas, né? E aí a questão do problema eu queria enfatizar aquela parte de uma premissa de que se a gente não usa corretamente esses instrumentos, eles podem ser muito complicados e trazer muitos problemas para a instituição. Não só em termos de instrumento, mas eu vou falar para vocês em alguns âmbitos. Aqui a gente pode falar de políticas, de infraestrutura, de processos de trabalho e de ferramentas, né? Geralmente a gente entende os bancos de dados, os softwares, os sistemas como um problema de ferramenta, mas a gente trata, de certa forma, como se fosse um elixir universal que fosse vir resolver os nossos problemas, né? Então, basta informatizar ou basta digitalizar. A gente ouve isso com uma certa frequência, né? Então, é um desafio para os arquivistas lidar com isso nas instituições, né? Entra, às vezes, um diretor novo que não é da área e fala, não, mas a gente vai aqui digitalizar tudo, por que não está tudo digitalizado? Houve uma pressão de cima, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está escrevendo o documento e fazendo acondicionamento? Por que você não está digitalizando, que é o que interessa, né? E aí é sempre um papel nosso de esclarecer, olha, não é bem assim, aqui a gente lida, né, o contexto é diferente, os desafios são outros. Lógico que a digitalização jamais poderia falar que não é uma solução para muitos casos, e não é uma coisa que a gente deva perseguir, mas deve perseguir com certo cuidado, né? A gente tem, e aí já indo para a questão dos problemas mais efetivamente, a gente tem diversos casos documentados aí de investimentos muito mal feitos em digitalização, que levaram inclusive algumas instituições a ficar em situação complicada, né? Quando lembrando que a gente parte sempre de um cenário, quando a gente fala da realidade orçamentária dessas instituições, né? Mesmo as grandes, né, enormes, como o Arquivo do Estado, o Arquivo Nacional, e as menores, né, o que a gente tem de recursos financeiros e até materiais ou humanos é sempre finito.
Então a repartição, a determinação de prioridades desses recursos é das coisas mais importantes que o gestor pode almejar. E a gente tem muitas dificuldades quando a gente lida com essas pressões que vem, não, a gente tem que digitalizar e colocar tudo no banco de dados. Assim, mas como colocar 30 quilômetros lineares de documentos no banco de dados? Como lidar com esses volumes que a gente sequer consegue tratar de forma unitária usando instrumentos como a digitalização e a informatização? Existem meios de fazer isso, mas aí, por isso que eu volto a lembrar, uma das soluções para não cair nessa cilada é sempre ter uma discussão metodológica, a questão conceitual, a modelagem das ferramentas muito atrelada ao fazer e o saber arquivístico. O problema é quando a gente tenta implementar ferramentas que vêm de outras searas, né? É muito comum na história da informatização de acervos, quem saiu na frente e com larga vantagem foram as bibliotecas, né? Trabalham com material, com suporte que é muito mais padronizado, né? Quase todo livro periódico tem um título natural, então isso torna o processo de informatização muito mais coeso e normalizado. Transportar isso para a realidade dos arquivos dos museus é muito mais complexo, mas como a gente teve esse universo sendo organizado muito antes, a gente até hoje tem esse tipo de tendência, de pegar softwares de biblioteca, adaptar eles mais ou menos com umas questões de arquivo e tentar vender isso como solução para gestão documental ou para gestão de arquivos permanentes. O que é, em parte, um pedaço do nosso problema aqui, né? Então, apontaria algumas questões aqui para a gente balizar essas dificuldades e desafios. A questão, por exemplo, da formação do arquivista, né? Militei um pouco nesse campo por um breve momento, né? 2 anos e meio dando aula na graduação no Rio de Janeiro. E a gente posso dizer com toda certeza, conheço um pouco o currículo das outras universidades, os cursos que a gente tem. A gente não tem, sequer não chega nem perto de apresentar um currículo que dê conta da realidade que os arquivistas vão enfrentar quando vão para o mercado de trabalho. É muito distante. Então, mesmo a gente tem até algumas oficinas de banco de dados, de modelagem conceitual, interface com tecnologia da informação, mas é muito limitado. Se a gente for pensar o impacto do documento eletrônico e da produção de documento eletrônico hoje, a gente sai muito despreparado desses cursos de graduação, né? Então, essa questão da formação é muito complexa e merece uma atenção para que a gente possa, de fato, usar essas ferramentas de forma adequada, né? Uma outra questão que apareceu aqui, essa relação, né, Edmundo que mencionou, a relação com o profissional de TI, sempre uma coisa complexa, né? Faz parte da minha formação aprender a lidar com os profissionais de TI. E aprendi a duras penas que a gente tem que aprender mais a falar a linguagem deles do que eles aprenderem a nossa. Porque tem uma questão de estrutura de poder, simplesmente, né? Esse profissional, ele é mais reconhecido do que o arquivista, e a sua profissão é mais bem entendida pela sociedade do que a do arquivista, né? Vale lembrar que, outra questão que eu colocava para os alunos, e que eu aprendi com a Ana Maria Camargo, das nossas grandes mestras aqui, que o arquivo é um trabalho de bastidor, né? O arquivo, a Ana Maria costuma dizer que o arquivo não tem sex appeal, né? Tem várias, até o museólogo, o bibliotecário tem, as pessoas reconhecem, né? Quem não lembra de quando foi comunicar para a família que eu vou trabalhar com arquivo, né? Arqueólogo, você vai ser arqueólogo, né? Aí rapidamente tenta de demover, não, meus filhos, mas faça direito, né? Você fez pontuação para entrar em direito, o que está acontecendo? Você quer um apoio de um psiquiatra, né? Isso não é tão incomum quanto a gente gostaria que fosse, né? Então, nesse universo onde a gente tem que lutar muito pelo reconhecimento da profissão, e acho que esse evento é muito importante para isso também, essa iniciativa da rede que está surgindo aqui, que está sendo reforçada aqui, traz esse compromisso à tona, né? A gente tem que lutar para essa mudança, mas tem que reconhecer que isso é uma relação desigual muitas vezes. Então, em relação a essa questão da tecnologia, quase sempre a gente se vê obrigado, se a gente quiser fazer um bom trabalho, aprender um pouco do outro lado. Então, né, o que eu defendo hoje, e que, para mim, como profissional e como professor que tentou atuar um pouco nessa frente, um dos grandes problemas é que o arquivista não tem condições de atuar na modelagem de sistemas, porque ele não consegue traduzir a metodologia que ele domina em parâmetros e critérios para sistemas de informação. E aí quem acaba fazendo isso é o profissional de TI, é o analista, é o programador, que não tem a menor ideia do que é o arquivo. Assim, a gente encontra raramente profissionais muito especiais
e esses valem ouro. Eu encontrei talvez dois ou três na minha existência profissional, que também não é muito longa, né? Mas que são esses caras de TI que resolvem transitar pelas humanidades. Então isso é muito raro. As pessoas são muito preciosas, mas não serve como parâmetro, porque são casos de exceção. Então geralmente a gente vai ter que lidar com essa outra situação, né? Então é muito importante a gente tentar vencer isso. A forma de vencer isso é buscar um diálogo e entender que para transitar ou para tentar criar soluções para essa realidade complexa, a gente tem que partir de uma avaliação de um trabalho multidisciplinar. Não é o arquivista sozinho que vai resolver o problema, né, dos arquivos, dos documentos digitais, eletrônicos. Então a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, né, o modo de operar na gestão documental, com as comissões de avaliação, que já são multidisciplinares, já aponta para isso, né? A arquivologia tem parte dessa realidade multidisciplinar, né? Lembrando que a arquivologia já foi considerada disciplina auxiliar da história, do direito, né, da administração. Então a gente está lá, a gente tem essa relação que assim, durante muito tempo foi colocado como uma coisa negativa, mas de fato ela é preciosa, porque mostra o valor do arquivo para todas essas áreas, né? E essa área nova hoje, nem tão nova assim, mas que prescinde dessa nova forma de abordar, é a tecnologia da informação, né? Então merece um olhar dos arquivistas para que a gente faça isso corretamente, né? E a digitalização, para não esgotar, não avançar muito no meu tempo, a digitalização traz questões muito peculiares para o arquivo. Como eu falei para vocês, a gente parte desses volumes imensos. Às vezes a gente tem arquivos privados menores, arquivos pessoais, que você pode fazer uma digitalização intensiva, né, e cobrir todo o acervo. Mas quando a gente fala de acervos de milhões de documentos, milhares e milhares, apresentar um projeto de digitalização completa para isso é uma coisa que quase sempre vai gerar um problema para a instituição. Voltando para aquela questão que eu apontei para vocês, que a gente parte obrigatoriamente de recursos finitos. Então, se eu resolvi investir 10% do meu orçamento, ou o dinheiro que eu captei para projetos, somente na digitalização e informatização, a gente tem que lembrar que o arquivo tem uma série de outras operações cruciais, né? Preservação, a descrição, né? E nem sempre isso foi pesado corretamente na hora de tomar essa decisão. E lembrando também que a gente tem um impacto muito grande de infraestrutura, né? Às vezes isso também está bem documentado, a gente tem diversos casos problemáticos. Você faz lá um projeto de digitalização, eu ganhei 200 mil para digitalizar o meu acervo. E aí você esqueceu que você vai ter que guardar essas imagens digitais em algum lugar, né? Você esqueceu que você tem que pensar nos parâmetros. Que parâmetro de digitalização você está usando? É uma digitalização para conservação? É para acesso? Né? Que tipo de backup você vai usar? Você vai trabalhar com preservação digital? Lembrando que backup não é igual a preservação digital. Backup é só um elemento da preservação digital, né? A gente costuma tratar isso de forma um pouco solta, né? Então a gente vai ver inúmeras instituições com esse tipo de desafio, né? Tendo que, às vezes, abrindo mão, por exemplo, de atividades muito básicas, né? De comprar um deslizante, comprar material de acondicionamento para poder investir no seu novo site e num programa extensivo de digitalização. Não que a gente não deva fazer digitalização, a gente não estou defendendo isso. Aliás, já estive à frente de vários projetos desse tipo. Mas a gente tem que lembrar que isso tem que ser colocado em contexto quando a gente fala de instituições muito complexas, que é o caso dessas que a gente está lidando aqui, né? Então, essa questão de definir prioridades é absolutamente crucial para esse trabalho. E tinha só mais uma questão que eu queria apontar. Terminando essa questão da representação da digitalização, né? O que está em jogo é se a gente tentar definir isso conceitualmente, né? Quando a gente digitaliza, a gente consegue digitalizar para representar um conjunto grande de documentos. Através da digitalização, o que a gente tem que fazer? Basicamente, digitalizar todos os itens do conjunto, certo? A gente até poderia eleger um documento desse conjunto que representasse aquele, mas isso não significa que a gente vai ter acesso ao conteúdo integral desse conjunto documental. Então é por isso que a digitalização é uma alternativa, é uma estratégia que tem que ser pensada com cuidado nos arquivos. A gente deve sim perseguir ela, mas definir exatamente aquilo que a gente precisa. Tem uma série de cartas aqui que é muito importante é muito pesquisada, então vou concentrar a digitalização nela. Tem uma série de fotografias, então vou concentrar lá. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre isso é feito dessa forma, né? Se a gente for pensar nisso a toque de caixa, isso pode virar um problema bem sério, né? Tanto na questão da digitalização em si, o que significa isso, quanto o que é essa repartição de recursos dentro da instituição.
A gente tem poucos dados nos arquivos, a gente precisa de fato desse trabalho em rede que está sendo proposto aqui, para levantar esses indicadores, né, e até problematizar essas questões, mas tem dados, por exemplo, do ICRON, que é uma instituição que cuida da preservação de acervos ligada à Unesco, que tem sede em Roma, fez um levantamento bastante extensivo, focado em instituições de memória, um pouco mais focado em museu, mas também incluía algumas instituições com acervos de natureza arquivística, falando do que era a situação das áreas de guarda, né. E aí a gente vai ver, e eles focaram a pesquisa na América do Norte e na Europa, ou seja, a gente não está nem falando de instituições do chamado mundo subdesenvolvido, né. E eles constataram que 50% das instituições têm problemas graves de organização, espaço nas áreas de guarda. Ou seja, não tem espaço para os documentos, para os objetos, eles ficam no chão, as pessoas não conseguem acessar porque está tudo empilhado na frente. Então essas são as mesmas instituições que investem, às vezes, fortunas para criar um novo site, um novo portal e e digitalizar um pedaço ínfimo do seu acervo, né? Lógico que a gente tem que levar em conta que a gente sofre uma pressão imensa, que é muito válida, né, da sociedade, dos nossos pares. Falou que cadê? Você tem que colocar no ar isso daí, né? Isso foi colocado com muita ênfase aqui, e isso é uma coisa que tem que ser perseguida. A questão do acesso é crucial, né? E a ferramenta eletrônica as tecnologias da informação vão nos ajudar a resolver esse embate antigo que a gente tinha entre preservação e difusão, que isso era tratado às vezes como um grande paradoxo, né? Se você preserva, você vai ter dificuldade de difundir, e vice-versa. Você está dando acesso, você vai trazer problemas para a preservação do material. Isso a gente tem, a digitalização e a própria informatização podem nos ajudar nisso, né, em certa medida. Mas a gente, voltando à baila da questão da problemática, a gente pode voltar para essa dualidade que teria sido ultrapassada já faz algum tempo, tanto na teoria da conservação quanto nessas áreas que lidam com preservação de patrimônio. Se a gente pensar nessa perspectiva de lidar com recursos limitados e ter que definir prioridades, definir erradamente essas prioridades, a gente volta a essa questão da dualidade. Aí sim, continua valendo, infelizmente, quando a gente investe erradamente em processos de difusão e digitalização, a gente pode impactar, sim, de fato, na preservação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E já passou meu tempo, né, Beth? Sim. Bom, só para encerrar, deixando claro que é uma questão mais ampla do que simplesmente o debate de processos técnicos ou de domínio de ferramentas. O que a gente está falando aqui são de políticas institucionais, de consolidação de processos de trabalho, né? Se a gente não tem a questão do método muito bem resolvida por trás, e aí o valor do conhecimento específico arquivístico, a gente vai ter muitos problemas na hora de trabalhar com qualquer tipo de ferramenta. Inclusive, e aí até potencializado, quando a gente está falando de grandes instrumentos de gestão informatizado. Lembrando, isso foi até citado aqui, acho que foi o Edmundo que falou, quando a gente está falando de sistemas de gestão, muitas vezes eles obrigatoriamente espelham a própria organização. Então, se você não resolveu a questão do processo de trabalho, né, dos fluxos de trabalho e do método, eles vão continuar lá. Você pode trocar a ferramenta 500 vezes, e a gente tem inúmeros exemplos até no mercado privado, né? Tem bancos aí que, não, vou gastar 20 milhões de dólares num novo sistema que vai resolver a gestão de informação da minha organização. E se você não resolveu o processo, não treinou as pessoas, não mudou a organização, a forma como a organização se comporta, né, no seu dia a dia e como processa o seu trabalho, a ferramenta não vai fazer milagre, né? Então, é isso, gente. Espero que tenha sido interessante. Uma coisa que eu queria mencionar, esqueci de mencionar no começo, é um grande prazer e até emocionante estar aqui nessa casa hoje, porque foi aqui que muitos arquivistas foram iniciados, né? Ieda foi minha professora, a Viviane, nossa querida Viviane, que vai ser homenageada hoje, também foi minha professora, me apresentou no Universo dos Arquivos, deu aula aqui no Arquivo do Estado várias vezes, né? Então é uma instituição que forma, tem um papel crucial, sempre teve na formação dos profissionais, não só o Arquivo do Estado, como a Associação de Arquivistas de São Paulo, né, que até trabalharam em parceria durante muitos anos, né? Então é uma instituição que não só oferece o seu acervo com qualidade técnica, né, instrumentos de pesquisa, mas que também forma profissionais e forma pesquisadores para trabalhar com esses acervos magníficos, né? Então é isso, muito obrigado.
Ai, que prazer, né? A gente fica em êxtase quando a gente ouve essas pessoas. Eu fico muito feliz e agradecida ao convite dos meus colegas da rede e do Arquivo do Estado por estar aqui nessa mesa. Eu estou muito feliz e muito obrigado por vocês terem me colocado no meio de pessoas tão especiais. Obrigado. Bom, eu acho que o tema, né? Eu sinto lhes dizer que eu represento o Brasil, agora vocês vão querer se matar, eu represento o Brasil no Conselho Internacional de Arquivos, existe uma área, claro, né, eu não tenho assento no Conselho Deliberativo ou então os grandes arquivos nacionais, mas eu represento o Brasil na área de arquivos literários e artísticos. E hoje de manhã eu acordei com uma mensagem do meu chefe, né? E ele falou assim, Beth, lembre-se, né? Lógico que ele falou em inglês e eu entendo, mas eu não falo com ele em inglês, por isso que ele é um chefe maravilhoso. E ele falou assim, Beth, lembre-se hoje de celebrar os arquivos, a cidadania e o interculturalismo. Eu acho que essa última mesa e esse encontro nos brinda com algumas questões que o Gabriel lembrou tão importante para a gente, né? Arquivo, cidadania, interculturalismo, depois das falas que a gente ouviu hoje, a gente acaba pensando inevitavelmente na questão da interdisciplinaridade e na questão da formação, né? E na questão da educação. Eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui mais felizes, mais serenos, e mais compreensivos em relação aos arquivos que foram apresentados para a gente, né? A informação, ela nos proporciona educação, e a educação nos proporciona cidadania, e essa cidadania aberta ao interculturalismo está presente nos arquivos, né? Tantas aqui pessoas queridas, cada um de nós com a sua história, com o seu jeito de cabelo, com a sua cor de pele, com a sua crença religiosa, trabalhando ou na instituição pública ou na privada, todos nós por um único motivo, né? Por conta da memória, por conta da nossa história, porque cada um que passou aqui, né, é tão interessante. Se nós fizermos uma avaliação bem rasa da mesa, nós temos um jornal, um banco e uma religião sentados aqui na mesa comigo, né? E todos eles nos representaram, todos eles nos emocionaram, né? Todos somos iguais. E aí eu não tenho como terminar, sempre que eu vou, né, essa questão da formação, né? E era a primeira pergunta que eu ia deixar para vocês, né? Cada um que está sentado nessa mesa, né? Qual é a sua formação, né? De onde você veio? O que te trouxe para os arquivos, né? Porque às vezes a gente fala nesse negócio, ele é um profissional da área, ele não é profissional da área. Eu acho que todos nós nos tornamos da área, né? E quando eu termino as aulas que eu dou, eu sempre uso uma frase do Júlio Michelet, que é um historiador francês. Eu até anotei porque eu acho ela muito emocionante, eu vou pedir licença para ler para vocês. Ele fala o seguinte, num dos relatos que ele faz sobre o estudo de arquivos e o contato com arquivos. Ele fala assim, quando penetrei pela primeira vez nessas catacumbas manuscritas, nessa necrópole de monumentos nacionais, teria dito de bom grado, eis a morada que escolhi, meu descanso eterno. Não tardei, porém, a perceber no silêncio aparente dessas galerias um murmúrio, um sussurro, algo que não pertencia à morte. Esses papéis depositados um dia ali há muito tempo, nada queriam além de ver a luz do dia. Esses papéis não são papéis, e sim vidas de povos, de países e de homens. Muito obrigado, amigos, colegas de trabalho, entusiastas dos arquivos que nos lembraram hoje o motivo de estarmos aqui. Estarmos todos aqui porque somos uma mesma nação, um mesmo povo, mesmos homens e mulheres que se reuniram aqui numa tarde chuvosa, enfrentaram a linha azul para estar aqui, muitos de nós, e vão enfrentar para voltar, porque nós acreditamos
que os arquivos podem trazer coisas melhores para nós. Obrigado, gente. Bom, nossa plateia seleta já mandou uma pergunta aqui para nós, mas eu gostaria de começar fazendo essa pergunta sabendo de vocês, né? Qual foi sua formação, Edmundo? Qual é a sua formação, Jair? Qual é a sua formação, Gabriel? Pode começar pelo Edmundo? Sim. Bom, eu sou jornalista, né, formado pela PUC São Paulo. Eu nunca estudei história, arquivologia, mas desde novo eu estou em arquivo de jornal. Trabalhei no banco de dados da Folha de São Paulo, com o Paulo Carreta ali, que também é um dos grandes arquivistas do jornalismo nacional aqui, que ensinou muito. Os arquivos de jornais, eu descobri depois que os arquivos de jornais eram não considerados arquivos, né, porque o jornal não é documento, mas eles são arquivos. Na terminologia do jornal, ele sempre foi chamado de arquivo, e ele é também, porque ele também tem uma série de documentos, né, os documentos fotográficos, iconográficos, dependendo de cada jornal, você tem muita coisa. Mas a minha formação eu sou jornalista, né, então, eu sou um jornalista da era digital. Eu estou desde 96 na internet. Então, em 96 não existia, as pessoas nem sabiam o que era internet, eu já estava na internet do Estadão. Conheci a internet lá em 94, na Folha de São Paulo, vi a primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu vi a internet. Mas, como jornalista, eu sempre frequentei arquivo. Sempre fui um frequentador de arquivo. Quando eu comecei a trabalhar no Banco de Dados da Folha de São Paulo, foi esse sentimento que eu tive. Eu estou no paraíso, né? E imagina quando eu fui convidado pelo Estadão para assumir o acervo, o arquivo de jornal também. É um lugar maravilhoso, mas eu sempre frequentei como jornalista. Então eu sempre encarei isso como uma busca de informação. Eu ia lá buscar informações, ia buscar conteúdo para produzir conteúdos. E num trabalho paralelo meu particular também, por causa de um livro, eu percorri o Brasil inteiro, então eu acabei conhecendo praticamente todos os grandes arquivos do Brasil, jornalísticos e não jornalísticos. Então, na maioria dos estados, e isso foi me dando uma formação arquivística como usuário, como jornalista, e isso eu sempre militei lá no Estadão pelo arquivo do jornal. Falava, a gente precisa mostrar isso, a gente precisa fazer isso, e que acabou decorrendo no convite para lá, mas a minha formação arquivística foi muita coisa foi intuitiva, né? Não tinha, mas desde, por exemplo, o primeiro lugar que eu fui, assim que eu assumi o Arquivo Estadão, o primeiro lugar que eu procurei foi o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que me receberam muito bem, me deram dicas preciosas, me receberam de braços abertos, e foi uma coisa que eu tentei fazer, esse intercâmbio, não ficar fechado, que tinha isso, né, Paulo, o arquivo de jornal sempre foi uma coisa fechada no próprio jornal. Então eu comecei a procurei outras instituições, procurei todas as instituições arquivísticas com que eu pude conversar, com que eu pude ir. Eu sempre convido, às vezes as pessoas ligando, pedindo uma informação, ele é de outro arquivo, eu já convido para ir lá, para a gente conhecer o deles. Então, a minha formação, eu sou jornalista, mas um arquivista que foi se formando dentro do arquivo. E aí? Bem, em primeiro lugar, eu fui seminarista, né? Aí eu consegui juntar duas coisas, né? Eu fiz um ano de filosofia e entrei em história, até a professora Janice foi minha professora, né, em 84 na USP. Logo depois fiquei muito doente, né, e infelizmente não consegui concluir o curso na USP. Continuei trabalhando no arquivo, fiz alguns cursos na área de organização de arquivos, principalmente do COGIAR, né, da PUC no CEDIC, né, e de outros cursos na AB, na ARC, né.
Mas uma coisa que eu sempre digo, eu consegui conciliar duas, desculpe, consegui conciliar duas coisas que eu, né, sou apaixonado, né, história e igreja, né. E eu me lembro, ainda no primeiro ano da faculdade, eu abri o jornal São Paulo, estava lá, inaugurado o arquivo da Cúria. Isso foi em novembro de 84. E eu ia me casar no segundo ano de faculdade e precisava de um trabalho, né? E fui, né? E eles precisavam de pessoas e estou lá, né? Desde esse período, né? Só para concluir um pouquinho, né? Que também foi um pouco rápido, né? Uma coisa que eu sempre procuro, né? No trabalho no arquivo, é a questão da democratização da informação, né? Isso é fundamental, né? Eu tive algumas experiências péssimas no início, né? Onde, infelizmente, tratei com pessoas que usavam o arquivo mais como o quintal da casa deles, né? Se utilizando de funcionários para fazer trabalhos particulares ou troca de favores com outros amigos de outras instituições, né? Isso eu acho abominável em qualquer arquivo, né? Não é querendo falar, mas, por exemplo, eu nunca usei o arquivo nem para encadernar um caderno do meu filho, né? Não usei um pedacinho de durex para fazer isso, né? Eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos dentro do arquivo, procuro levar isso muito em consideração, né? Atender as pessoas da melhor forma possível. Não importa se é uma pessoa muito humilde da Brasilândia, se é um especialista, um brasilianista americano, se é um doutorando da USP ou da Johns Hopkins University, né? Eu procuro, pelo menos, imprimir isso no meu trabalho do atendimento. Bom, na graduação eu fiz História, mas descobri os arquivos no estágio logo no primeiro ano. E depois também fui para o COGEAI fazer o curso da PUC, né, onde foi apresentado de fato a questão dos arquivos. Depois fiz o curso do IEB, também um curso muito importante para a formação de arquivistas no Brasil, né, que infelizmente não oferece mais turmas. E meu mestrado, apesar de ser na História Social, já tratava do tema dos arquivos, né. Eu estava, na verdade, mais em busca da minha orientadora, que é uma especialista em arquivos que estava na História, do que, de fato, adequadamente enquadrado no programa. Até foi questionado isso na minha mesa, né? Mas o meu lar são os arquivos, mas apesar de não ter a graduação em arquivologia. E, basicamente, eu fiz um curso fora também no National Archives nos Estados Unidos e na Biblioteca do Congresso, que é o Modern Archives Institute, que é o modelo clássico de formação para arquivistas americanos, né? Mais para profissionais já formados, mas que é um curso de 50, 60 anos. E em termos de formação é isso, fiz um monte de cursos também de conservação, na parte de informática também algumas coisas, né, mas basicamente isso. E queria só colocar, Beth, aproveitando essa finalização belíssima que você fez, só lembrar que a profissão do arquivista divide uma característica muito especial com algumas outras profissões, algumas poucas, né, que a gente pode citar como exemplo o conservador, né, o museólogo, o próprio bibliotecário, que a gente sofre pressões constantes no presente e trabalha no presente, mas na verdade a gente trabalha para gerações futuras. Então é um trabalho que muitas vezes é difícil de ser reconhecido, né? E às vezes essa discussão é difícil de fazer. Você está tentando convencer uma pessoa que o que você está fazendo hoje é para ser usado, para ser mantido para gerações que vão usar isso daqui 50, 100 anos, né? Isso é uma coisa que parece um pouco etérea, né, na hora de você tentar explicar isso para um aluno, mas acho que é das coisas mais bonitas e emocionantes, e parte da minha paixão pela coisa é essa, né? A gente não trabalha para esse tempo, a gente trabalha para um outro tempo também, né? Mas o desafio é tentar achar esse equilíbrio, né, entre esse tempo presente e preparar esse acervo e essas coisas para essas gerações futuras. Eu acho que nas falas a gente vê, né, esse esforço, mas essa beleza da pluridisciplinaridade de vocês que cuidam desses acervos com tanto afinco. E no caso do Jair, eu tomo a liberdade de falar que o seu trabalho transpõe realmente, né? Quando alguém vai no IEB e fala, eu fui até
o Arquivo Metropolitano da Cúria, da Diocese de São Paulo, e eu encontrei o Jair. Essa sua democratização, não sei se chega para você, mas ela é pública e ela é muito estimulante para nós, seus colegas. Obrigada. Beth, desculpa interromper, mas já que você perguntou da formação, quando eu assumi o arquivo e comecei a estudar as instituições, ver esse lance de profissional, uma coisa que me deixou assustado foi eu descobri que existia o curso de arquivologia, a graduação de arquivologia em todo o Brasil, em todo o estado de São Paulo, e não existe um curso de arquivologia na maior cidade do país. Por que? Você podia falar um pouco disso? Acho que você sabe um pouco. Por que a USP não tem arquivologia, um curso de arquivologia? Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje não é dia de polêmicas. Vamos encerrar. Boa sorte, Beth. Está em processo, está em processo. Mas por que até hoje não existe? Porque ninguém conhece a área. Não, né? mas então, acho que queria ouvir de vocês que são da área acadêmica, o que Se quiser, eu Eu falo sei. um pouco da polêmica. Não, Beth. porque assim, eu notei assim de Já perdi o controle da mesa, vocês não, já perceberam, né? mas é que você que provocou a questão perguntando a nossa formação. E eu achei uma coisa que foi isso, a formação, quando eu falo lá que todo mundo tem que ser jornalista, mas ou seja, não estou ensinando jornalismo para as pessoas, mas eu vi uma carência dessa formação, não que os profissionais de história, os bibliotecários, todos eles são ótimos profissionais, bons, não estou menosprezando nenhuma dessas outras formações, mas eu vi que existia um curso de arquivologia bem estruturado, apesar das falhas que o Gabriel apontou, ainda como todo curso, né, às vezes tem uma distância da prática, mas eu falo, você tem a Associação de Arquivistas de São Paulo, você tem um mundo, tanto que no Rio de Janeiro é o lugar, acho que provavelmente onde tem mais arquivistas trabalhando, né, acho que se você olhar ali no centro do Rio de Janeiro, tanto de arquivistas... Instituições públicas talvez, mas se a gente for pegar o mercado privado, São Paulo é muito mais extenso. E não tem um curso na USP. Então, isso tem a ver com modelos de formação. A área tem modelos de formação diferentes e no Brasil existe opiniões diferentes sobre isso, né? Eu, como outras pessoas, e inclusive boa parte dos arquivistas formados em São Paulo, não todos, não posso falar por todos, mas entende que a formação mais adequada ou a mais interessante seria entender a arquivologia como uma especialização e não como uma graduação, que é o modelo norte-americano, por exemplo, né? E que se adota em alguns outros países. Isso não há consenso. Mas isso também não tem nem especialização. Sim. Tinha o curso do IEB, que não existe mais. A gente tem muitas falhas na formação, na questão da formação, mas em parte é por conta disso. Existe uma percepção diferente dos modelos de formação e se defende ou se adota linhas diferentes para a formação do arquivista. Não, só para noticiar que a Unify, que é uma universidade privada, né, ela abriu inscrições para o curso de arquivologia. Ela conseguiu a autorização do MEC para a abertura do curso. Não houve número suficiente de interessados. E eu batalhei muito para que a Unify, né, pudesse ir em frente, tivesse esse curso, né. Até fiz esse contato, né, dentro do que eu pude da Unify, que é uma entidade ligada à Arquidiocese de São Paulo, indiretamente, com a ARC, né, para viabilizar um pouco esse contato, né, até no tocante à questão curricular, enfim, né. Mas infelizmente né, não teve o número suficiente de alunos. Nós temos 2 perguntas. Eu vou fazer rapidamente e vocês vão ter 2 minutos para responder. Uma é para o Gabriel, da Maria de Lourdes, que trabalha na Secretaria de Cultura de Diadema. Obrigado, Maria de Lourdes. A pergunta é: um banco de dados substitui os tradicionais instrumentos de busca da descrição arquivística, guias e inventários? E a outra pergunta é do Nailton Silva.
ele é... Eu não entendi, desculpa a letra. Mas a pergunta é para Edmundo. Edmundo, o Estadão mantém ainda um arquivo físico de grande porte? Se sim, qual a prioridade e critério para arquivar jornais em papel? Eu acho que é Avança? É a cidade de Avança? Ah, perdão. Então é projeto. Ó, tá vendo? Retardada, né? Isso que dá uma mediadora que não sabe nem ler. Então é o projeto Avança São Paulo. Então, Edmundo, vamos lá, comece pelo Gabriel. Vai lá, Gabriel, valendo. Valendo. Então, os instrumentos típicos ou clássicos da arquivologia, os instrumentos de pesquisa, eles têm que estar representados dentro do banco de dados. Ou seja, a metodologia que a gente usa, em parte, é a mesma. Então, a gente pode usar o banco de dados para construir instrumentos similares, usando metodologia conceitual dos instrumentos de pesquisa clássicos de arquivo. Na verdade, um grande erro que a gente tem hoje é tentar resolver no banco de dados essa perspectiva na unidade, de tratar a unidade documental, esquecer que os instrumentos e a metodologia arquivística prevê o trabalho com a descrição em níveis hierárquicos, né? Então, trazer isso para o banco de dados é um desafio, e ele funciona corretamente para o arquivo se a gente entender essa metodologia dentro dele. Então, eles podem estar, sim, representados dentro do banco de dados, se ele for bem feito, mas não é uma coisa que substitui a outra. Se muito bem feito, eles vão estar representados lá. Senão, geralmente, o que a gente tem é que eles não aparecem lá. Isso foi usado uma outra metodologia pouco afeita à área, né? Então, Nailton, o jornal em papel continua a ser preservado. Foi engraçado, quando digitalizou, quando o projeto do acervo ficou pronto, e daí o pessoal falou assim, então você vai ganhar todo esse espaço aí agora? Daí eu falei, não, a gente não digitaliza o pergaminho do Mar Morto e joga ele fora. Ou seja, esses jornais que estão aqui, e mesmo o jornal de 2017, é um documento para a eternidade. A gente acredita nele, preserva o papel, para daqui 500 anos, 1000 anos, esse jornal está lá como tal de 142 anos atrás. Então, a gente continua, mesmo o jornal de papel hoje, ele é feito digitalmente. A gente podia, tem jornais que não tem condição financeira e de lugar para guarda só o arquivo digital. A gente não, a gente tem um arquivo digital e tem em papel também, como ainda tem um backup dele. A gente tem uma cópia dele inteirinha na USP. A gente manda uma cópia para a gente e uma cópia lá para a Brasiliana, do Mindlin, lá, a Biblioteca Mindlin. Então, continua, e a gente hoje vive uma situação, inclusive, privilegiada em relação a arquivos, que a gente não tem problema de espaço. A gente tem, na última atualização que a gente fez dos armários deslizantes, a gente tem 30 anos, mais 30 anos de espaço para os jornais, que mostra também que a gente acredita no produto, no jornal impresso, né? O pessoal, que a gente vive esse dilema, vai acabar o jornal impresso. Se acabar não é um problema, porque o Estadão não produz jornal, ele produz informação. O jornal impresso é uma embalagem. Mas mesmo assim a gente tem 30 anos à frente ainda de lugar para preservar o jornal, né? Então, ele continua com o mesmo rigor. O desafio é aquilo que o Gabriel está falando, que todo mundo está falando, que é manter o mesmo rigor que a gente tem na conservação do impresso no digital agora. A gente não tem garantia nenhuma que tudo isso que eu mostrei aqui no digital, daqui 10 anos esteja aqui. Eu já escrevi sobre isso, depois vocês podem procurar. A gente vive a amnésia digital. Eu tenho um paradoxo no próprio Estadão, que eu tenho um jornal de 142 anos atrás disponível em 2 cliques, e eu não tenho a cobertura original do 11 de setembro de 2001, que o noticiário online, que foi ali, um avião, uma linha que tinha de notícia, um avião bateu no World Trade Center. E toda aquela cobertura online que foi feita das 9 da manhã, e a partir daquele dia, todos os dias, você encontra fragmentos dela, porque os servidores mudaram, as URLs mudaram. Todo o esforço multimídia que tinha de vídeos, de galerias de fotos, de relatos de pessoas que estavam lá, mensagens dos leitores, tudo se perdeu em mudança de servidores. E, assim, até daria para fazer uma arqueologia digital para recuperar isso. Então a gente vive esse paradoxo hoje, que é a amnésia digital. A gente tem sites aqui no arquivo público, você tem jornal
que circulou clandestinamente na ditadura durante 4 números, mimeografado, e eles estão aqui, digitalizado ou em físico, e ao ponto que você tem uma publicação, por exemplo, o No Mínimo, que foi uma publicação digital, que deu origem à revista Piauí. Ela é um jornal. Reuniram vários jornalistas de primeira linha, falaram, agora vamos lançar esse site, produziram conteúdos sensacionais, o site acabou, ninguém preservou esse site. Quem preserva? Você não tem uma prateleira, que é o que a gente está tentando buscar hoje. Quem vai preservar a internet para as futuras gerações? Mas a questão do físico está resolvida lá no Estadão. Bom, diante do avançado da hora, nós desfazemos a mesa, agradecendo a participação de vocês e dos nossos conferencistas alegres e atuantes. E eu convido o Gabriel a permanecer comigo, que nós vamos encerrar o evento fazendo homenagem à nossa querida professora Viviane Tessitori. Obrigada, gente. Obrigada aos componentes da mesa.